Fala galerinha, professor Greiqueira na área e hoje a gente vai falar sobre o trabalho e a potência mecânica. Vamos começar então com o trabalho? Primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que trabalho não tem nada a ver com o que o seu pai ou a sua mãe faz todo dia quando vai para o serviço. O trabalho ele é uma grandeza física, e essa grandeza física dá uma ideia para a gente de quanta energia é transformada ou transferida de um corpo para outro. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a nossa pista. E eu vou pegar aqui, deixa eu ver, eu vou pegar aqui, olha só, o barril do meu amiguinho, quem? Chavinho do Ocho. Se você não assistiu Chaves, perdeu uma série muito gostosa que marcou a infância de muitas pessoas, porque infelizmente a Televisa proibiu de passar o Chaves. Os motivos eu ainda não sei, mas agora só passa o desenho do Chaves para quem tem a Amazon Prime, fazendo já propaganda. E é uma pena, né? Que é uma série muito gostosa. Então vamos lá, olha o que está acontecendo. Meu amigo Chavinho, o que ele vai fazer? Ele vai empurrar o barril dele. Ele vai empurrar o barril dessa posição que eu vou chamar de ponto A até essa outra posição aqui. Quando meu amigo Chavinho empurrou o barril daqui até aqui, ele não precisou utilizar uma energia para deslocar esse barril daqui até aqui. Então essa energia que ele usa para deslocar o barril de um ponto A até um ponto B é o que a gente chama de trabalho. É a energia que foi utilizada ou transformada aqui para movimentar um corpo de um lugar para o outro. Então, isso é o que a gente chama de trabalho. Não é simples o conceito de trabalho? É muito simples, muito tranquilo. Não tem segredo. E para calcular o trabalho também não tem segredo, tá? E a gente pode calcular o trabalho utilizando essa formulinha aqui, ó. Olha só como que você vai decorar essa formulinha. Primeira coisa, vamos entender quais são essas letrinhas aqui, ó. Eu já anotei para você. Mas eu vou já aproveitar para falar, ó. Então, essa letrinha aqui, ó, essa letra aqui, ela é uma letra do alfabeto grego. O nome dela é Tau. Essa letra do alfabeto grego, ela seria uma letra mais ou menos aproximadamente equivalente à nossa letra T. Ok? E a gente representa com essa letra aqui, então, do alfabeto grego, para falar que é o trabalho, que é a letra tal. Você já conhece o F, que é a força, já conhece o D, que é o deslocamento, e aqui é o cosseno de θ. Já te falei dessa letrinha aqui também. O trabalho, ele tem uma unidade de medida. Eu quero que você guarda isso na sua cabeça, que nesse bimestre a gente vai estar trabalhando com energia. E o trabalho é uma forma de energia. Guarda isso que eu estou te falando agora na cabeça. Todo tipo de energia é medido em joule, que a gente coloca, ó, esse J aqui. Só que se escreve assim, ó, joules. Então, todo tipo de energia a gente mede em joules, só que escreve joules, em homenagem a um físico famoso chamado James Prescott Joule, tá? Um físico britânico. Hoje na nossa aula vão ter 2 físicos britânicos famosos aí. Então, essa é a unidade de medida do trabalho, é o joule. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Suponhamos que eu calculei o trabalho, e eu achei o valor de 10. Então, aí eu coloco o J aqui na frente. Então, meu trabalho é igual a 10 joules. Sacou o lance? Eu quero que você repare o modo como eu escrevo essa letrinha aqui, tá? Eu não consigo escrever bonitinho, ó, que nem tá escrito aqui, porque eu escrevo rápido. Então, para ganhar tempo, o que eu faço? Eu escrevo assim, tá bom? Mas eu quero que você pense que é a nossa letra do alfabeto grego aqui, o tal. Ele parece um pouco com um J invertido, né? Mas eu prefiro fazer assim para ir mais rápido. Ok? Então, agora que a gente já conhece tudo isso daqui, olha só, tem uma observação que eu tenho que fazer com vocês. Opa! Qual que é a observação, professor? O trabalho, ele
também pode ser negativo. Eu vou te mostrar isso melhor na hora que a gente estiver fazendo um exemplo, tá bom? Mas, professor, como é que a gente ia decorar mesmo essa formulinha? Muito simples, meu amiguinho. Nessa formulinha, olha o que eu vou pedir para você, presta atenção. Eu vou pedir para você o seguinte, quando a gente estiver fazendo a conta, eu vou pedir para você deixar para trás esse cosseno de θ e usar quando for precisar. Mas deixa eu te explicar primeiro para você entender o que está acontecendo. Então, aguenta um pouquinho, deixa eu chegar no exemplo. Se você deixar esse cosseno de θ para lá, olha como que ficou nossa formulinha. Ficou assim, ó, trabalho é igual a força vezes o deslocamento. E se você sacou aqui, ó, você nunca mais vai esquecer dessa formulinha, porque essa é a formulinha do tal da física é demais. Então essa é a nossa formulinha do tal da física é demais. Ou se você preferir, tinha alguns alunos meus que falavam, tenha fé em Deus. Aí fica a seu critério. Então, ó, o tal da física é demais ou tenha fé em Deus, tá bom? Então aí, coleguinha, você vê qual que é a melhor jogada para você não esquecer. Eu vou usar o tal da física é demais. Então, vamos ver alguns exemplos para você falar que é fácil, fácil, fácil e ver que não tem segredo nenhum? Então, bora lá ver os exemplos? Exemplo 1. Olha só o exemplo 1. Presta atenção que é facinho, ó. Vamos ler junto já grifando, ó. Uma força constante de 18 newtons, então já tem o valor da força, que é de 18 newtons, produz em um corpo um deslocamento, olha só, de 0,2 metros no mesmo, essa palavrinha aqui, essa informação, ela é importante para a gente, ó, no mesmo sentido da força. Calcule o trabalho realizado por ela. Então, já deixei pronto um desenho aqui para a gente ganhar tempo. Então, eu tenho um corpo aqui, faz uma caixinha, que nem eu já te ensinei, e tem uma força empurrando essa caixinha. Essa força é de 18 newtons. E olha só o que ele falou. Ele falou que essa força e o deslocamento têm o mesmo sentido. Então, essa caixinha ela se deslocou 2 metros. Suponhamos que a caixinha, vamos supor que ela estava nessa posição. Vamos colocar aqui, ó. E aí ela andou tudo isso daqui, ó. 2 metros. Imagina que ela andou 2 metros. Daqui, considerando essa parte de trás, aqui atrás, até aqui. Considerando essa parte de trás. A da frente, então, veio para cá. Então, essa caixinha andou 2 metros no mesmo sentido da força. A força não está empurrando para a direita, então o deslocamento também está indo para a direita. Então, o que a gente precisa calcular aqui? Qual que foi a energia que eu usei para deslocar essa caixinha em 0,2 metros com a força de 18 newtons, ok? Para isso, eu vou usar o tal da física é demais. Então, vamos lá, vou escrever aqui no cantinho, ó. O tal da física é demais. Só que eu quero que você observe o seguinte. A nossa formulinha do tal da física é demais, ela tem também, ó, cosseno de θ, ok? E já eu vou te ensinar a usar ela sem esse cosseno de θ, tá? E você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Então, me ajuda, ó. Então, vai ficar assim, ó. Trabalho é igual. A força, ele me deu aqui, ó. A força vale 18 newtons. Coloca aqui no lugar da força 18. Vezes o deslocamento. O deslocamento é esse tanto que ele andou, 0,2 metros. Coloca aqui, ó. Vezes o cosseno de θ. Eu preciso saber quanto que vale esse θ. Então, olha só a sacada para você não errar. Presta atenção. Eu vou pegar essa setinha da força, ó. Eu vou escrever ela aqui, ó, mais ou menos no meio da caixinha. Então, eu vou colocar essa setinha, ela não está indo para frente aqui, ó. Vou escrever ela aqui. Então, essa azulzinha aqui, ó, vai ser a setinha que representa a força. Tá vendo aqui o deslocamento? A setinha não está para frente? Eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar uma outra cor para ficar mais fácil da gente ver. Vou pegar o vermelhinho. Então, vou escrever, ó, ela também saindo aqui do centro da nossa caixinha. Vou colocar um pouquinho para baixo,
Por quê? Só para a gente não confundir uma com a outra. Então, esse vermelhinho é o deslocamento. Se você pegar um transferidor, olha só, se você pegar um transferidor e colocar esse transferidor aqui no meio desses dois carinhas aqui, olha a pergunta que eu vou te fazer. Abriu algum ângulo entre a força e o deslocamento? Sim ou não? Vou te dar um segundinho para pensar. Se você disse que não, professor, não abriu nenhum ângulo entre a força e o deslocamento, então você acertou. Então, entre a força e o deslocamento é 0 graus. Então, o cosseno que eu vou usar é sempre o cosseno entre a força e o deslocamento. Então, aqui, ó, eu vou colocar 0 graus, ok? Agora é só fazer essa conta. Então, precisa agora fazer essa conta, ó. Trabalho é igual. Eu preciso fazer 18 vezes 0,2. Se você fizer 18 vezes 0,2, dá até para fazer de cabeça, né? 2 vezes 18 dá 36, né? Só que, como tem a vírgula aqui, a gente anda uma casa aqui também. Vezes o cosseno de 0 grau. Aqui você vai ter que saber aquela tabelinha do seno e do cosseno. Mais para frente eu vou te ensinar como que a gente calcula, como que a gente monta essa tabelinha, tá bom? Eu faço um vídeo depois explicando para você. Então, qual que é o cosseno de 0 grau? O cosseno de 0 grau é igual a 1. Vou colocar entre parênteses aqui. Então, o trabalho aqui vai ser igual a 3,6 vezes 1, que dá 3,6 positivo. Então, o trabalho exercido aqui é de 3,6 joules, ok? Sacou o lance? Agora eu vou te ensinar a fazer do jeito mais fácil. Qual que é o jeito mais fácil? O que você tem que pensar? Pensa num cabo de guerra, tá? Então, agora é o jeito que eu vou te explicar sem o cosseno de θ. Então, você vai usar a formulinha do tal da física é demais. E o cosseno de θ, olha o que você vai fazer. Você vai deixar ele guardadinho e aí no dia do vestibular você não esquece de jeito nenhum de colocar ele no final para você não esquecer, tá bom? Então olha só, usando a formulinha direta, ó, tal da física é demais. Como que eu faço, professor? Pensa no seguinte, ó, imagina aqui, vou pegar minha pista de novo e eu trouxe aqui o meu bloquinho do Minecraft. É o bloquinho de carvão esse daqui. Então olha só, imagina aqui com o meu bloquinho de carvão, que eu tenho aqui o meu amigo Chapolin, eu já mostrei o Chapolin Colorado para vocês, não contavam com minha astúcia. Ó, e agora, quem poderá me defender? Eu! Então, olha só, o Chapolin Colorado, vou prender aqui a mãozinha dele no nosso cabo de guerra aqui, ó, presta atenção. O Chapolin Colorado, ele tá puxando o nosso bloquinho, ele tá puxando o bloquinho para cá, ok? E eu vou chamar o Chavinho para me ajudar também. Vou amarrar aqui na mão do Chavinho o bloquinho aqui, ó. Vamos pegar aqui o Chavinho e amarrar o bloquinho na mão dele. E aí, o que vai acontecer, galerinha? Presta atenção. Voltando aqui a nossa historinha. Se o Chavinho puxar o bloquinho para um lado, o Chapolin puxa o bloquinho para o outro, um dos dois aqui vai ter que perder, não é? Então, se acontecer isso, aí a gente fala que o trabalho é negativo. Mas, nesse caso aqui, olha o que está acontecendo. Nesse caso, tanto o Chavinho quanto o Chapolin, os dois, olha só, é como se os dois estivessem puxando, eu não consigo segurar junto, mas é como se os dois estivessem puxando o nosso bloquinho junto para o mesmo lado. Então, nesse caso, ninguém perde. Então, raciocina assim para você entender que fica fácil. Pensa que é como se fosse um cabo de guerra. Então, pensa o seguinte, se a força e o deslocamento, eles estão no mesmo sentido, então o que acontece? O trabalho é positivo. Mas se a força e o deslocamento estiverem em sentidos opostos, então o trabalho vai ser negativo. Então, nesse caso, ó, é só você que fazer que o trabalho é igual à força, que é 18, vezes o deslocamento, que é 0,2,
E fazendo essa conta, se fosse 18 vezes 2, dava 36, mas como é 0,2, dá 3,6. E eu sei que é positivo porque o deslocamento e a força estão os dois indo para o mesmo lado. Então, imaginando que é um cabo de guerra, ninguém perde, todo mundo está empurrando o bloquinho para o mesmo lado, tá? Então, imagina isso. Imagina que é como se tivesse todo mundo ou puxando ou empurrando o bloquinho para o mesmo lado. Então, ninguém vai perder nesse caso. Vamos ver o exemplo 2, aí a gente vai ver a diferença que acontece com o exemplo 2. Então, bora lá? Bora lá, então, galerinha. Olha o exemplo 2. No exemplo 2, a gente vai ter o exemplo oposto daquilo que eu queria mostrar para vocês. Então, uma pessoa empurra uma caixa. Vamos lendo e já grifando? Então, ó, vou pegar a canetinha aqui. Então, vamos ler junto, ó. Uma pessoa, ela empurra uma caixa em uma pista de patinação de gelo. Ao ver a caixa em movimento, o nosso amigo Greiqueirinha aqui, ó, já tá aqui esperando. Ele tenta pará-la, empurrando a caixa no sentido oposto de seu movimento. Olha só essa informação aqui, que interessante. Isso daqui vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Sabendo que a força necessária para parar a caixa é de 10 newtons, então a força é 10 newtons, e que a caixa se deslocou 2 metros antes de parar, calcule a energia necessária, ou seja, o trabalho necessário para fazer a caixa parar. Então, vamos entender o que está acontecendo? Vou pegar aqui, ó, de novo a nossa pista, vou pegar aqui a minha TNT do Minecraft e vou chamar o Steve. O que vai acontecer, ó? Imagina que o Steve aqui, ó, deixa eu mostrar o Steve aqui para vocês, ó. Imagina que o Steve foi lá, ele estava numa pista de patinação, e aí ele foi lá e empurrou a caixinha do Minecraft. E essa caixinha, como ela está no gelo, ela tem pouco atrito. Então ela começa o movimento e vai embora. O Greiqueirinha percebeu isso. E aí ele viu que a caixa podia causar um acidente. O que ele fez? Ele foi lá e tentou segurar a caixa. Tentou parar ela, para não deixar acontecer nenhum acidente. Então raciocina comigo. A caixinha, ela estava se movimentando nessa direção. Mas a força que o Greiqueira aplicou na caixinha foi nessa outra direção. Então, o deslocamento, a caixa está indo para um lado e a força está tentando parar a caixa, empurrando para o outro lado. Sacou o lance? Então, um está empurrando para um lado, o outro está indo para o outro lado. Então, agora, vamos ver o que vai acontecer quando cada um, a força e o deslocamento estão para lados opostos. Então, vamos lá. Para isso, eu vou, para calcular o trabalho, eu vou chamar o tal da física. Opa, não esquece do igual. Tal da física é demais. Não esquece do cosseno de θ. Só que já a gente vai tirar ele. Então, vai ficar assim, ó. Trabalho é igual. A força, ele deu pra gente. A força que o Greiqueira está aplicando na caixa, no sentido indo da esquerda para a direita, é de 10 newtons. Ok? Vezes o deslocamento. O deslocamento, a caixa, ó, foi empurrada aqui pelo nosso amiguinho aqui, que eu chamei de Steve. Ela está empurrando, está vindo da direita para a esquerda. Olha a setinha aqui. Então, vale 2 newtons. Vezes o cosseno de θ. Então, eu preciso saber qual que é o ângulo. Que ângulo, professor? Eu preciso saber o ângulo entre essas duas setinhas. De novo, vamos fazer aquela jogada, ó. Se eu pegar aqui a minha força, vou escrever ela aqui no meio da minha caixinha, ó. Se eu colocar minha força aqui, ó, no meio da minha caixinha e escrever ela aqui, ó, de azulzinho, ela está apontando para a direita. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó, com o deslocamento. Vou escrever aqui também, saindo do meio da minha caixinha. Só que ela está indo para o lado oposto. Ela está indo no sentido para a esquerda. Então, aqui, ó, é o deslocamento. Se você pegar um transferidor, você vai ver que abre um ângulo aqui agora. E esse ângulo que abre é um ângulo de 180 graus. Mas dessa vez
Olha só o que eu fiz. Dessa vez eu trouxe um transferidor aqui para você. Ah, moleque zica. E eu vou te mostrar aqui com o transferidor. Porque se ficou dúvida, agora não vai mais ter dúvida. Então vamos lá, galerinha. Vou desenhar então essa força aqui, ó. Saindo aqui do centro do meu transferidor, ó. Vou colocar a setinha para cá. Da minha força, que está em azulzinho. Agora eu vou colocar o meu deslocamento, saindo aqui do centro também, só que com a setinha para o lado oposto, ok? Então, aqui é o meu deslocamento. Agora, olhando no transferidor, fica fácil de entender o que eu quis dizer, porque olha só, entre a força e o deslocamento, não abriu esse ângulo aqui, ó, tudo isso daqui de ângulo? E quanto que é esse ângulo? Esse ângulo equivale a 180 graus. E é o que eu vou colocar aqui, ó, cosseno de 180 graus. Agora eu vou fazer a conta. Então, meu trabalho, nesse caso aqui, vai ser 10 vezes 2, dá 20. E aí você vai precisar saber a tabelinha. Depois eu faço uma aulinha te mostrando, explicando. Quanto que é o cosseno de 180? O cosseno de 180 é menos 1. Ok? Então, o trabalho vai ser igual. 20 vezes menos 1 vai dar menos 20 joules. Sacou o lance? Então, o que eu quero que você tenha em mente é o seguinte, que esse cosseno, por enquanto, ele só está servindo para indicar para a gente se o trabalho é positivo ou negativo. Mas, lembra que eu disse para você que eu vou te ensinar do jeito fácil também? Então, se você pegar só a formulinha do tal da física, é demais, sem o cosseno de θ, dá para a gente resolver o exercício, sem precisar do cosseno de θ nesse momento. Mas depois não esquece de colocar o cosseno de θ, porque se você tiver no vestibular e esquecer, o examinador pode te cobrar. Então fica aqui o trabalho é igual, olhando aqui a força ele me deu, ó, vale 10 newtons, vezes o deslocamento que ele também me deu, ó, vale 2 metros. Então o trabalho vai ser igual, 10 vezes 2 dá 20 joules. Mas, professor, como que eu sei se é negativo ou positivo? Vamos voltar à nossa historinha do cabo de guerra. Então, olha só. Agora eu amarrei a mão deles. Então, agora não vai ter erro, hein? Então, olha só. Agora eu tenho de novo o meu chavinho e o meu chapolinzinho. Então, agora, ó, um tá puxando para um lado e o outro tá puxando por outro lado. Se um puxar e o outro puxar, cada um puxando para um lado, um deles não vai ter que sair perdendo? Então pensa assim, se um deles vai ter que sair perdendo, significa que, nesse caso, vai ser negativo. Então, quando a gente tiver, guarda isso na cabeça, quando a gente tiver força para um lado, deslocamento por outro lado, o nosso trabalho, então, ele é, ó, negativo. Não esquece de colocar o menos aqui. E depois, não esquece de colocar o cosseno de θ aqui, ó, para mostrar para o examinador que você sabe, tá bom? Então, você ganha um pouquinho de tempo. Mas se tiver um ângulo, que no próximo exercício eu vou estar mostrando para vocês, aí sim você deixa o cosseno de θ. Beleza, então? Então, bora lá pro exemplo 3. Então, exemplo 3. Então, olha o exemplo 3, galerinha. Um garoto puxa um carrinho de brinquedo usando uma cordinha. Se a tração no fio vale 30 newtons, o ângulo entre a corda e o chão é de 60 graus. O carrinho é puxado por 5 metros. Determine o trabalho. E ele me deu aqui, ó, o cosseno de 60 graus, que é meio. Vamos entender no desenho? Eu já deixei pronto o desenho, meio grequeirinha para ajudar a gente, ó. Então imagina que eu tenho um brinquedinho aqui, ó. Desenhei o carrinho do Chaves para você. Imagina que esse meu brinquedinho, ele estava lá atrás. E aí ele andou daqui até aqui, ó, considerando a parte de trás do carrinho. E tudo isso que ele andou equivale a um deslocamento, ó, de 5 metros, ok? E ele fala o seguinte pra gente, que a tração que o fio está fazendo entre o carrinho e o nosso amigo grequeirinha é de 30 newtons. A tração nada mais é, ó, que a força. Então, a tração é quando a gente tem uma força num fio. Quando a gente tem um fio tensionado, a gente, em vez de falar força, a gente fala tração, ou força de tração. Então, a tração e a força é a mesma coisa. E ele falou pra gente que também, ó, tá tendo aqui, entre o fio e o chão, um ângulo de 60 graus.
qual que é, dessa vez, o trabalho, ou seja, a energia necessária para deslocar esse carrinho aqui, ó, em 5 metros, com essa força de 30 newtons puxando o fio. E isso fazendo um ângulo de 60 graus. Então, agora, nesse exercício, a gente vai usar o cosseno. Então, vamos chamar o tal da física é demais? Então, vamos lá, o tal da física é demais. Então, o trabalho é igual a força vezes... trabalho é igual a força que ele me deu, que nada mais é que a tração, vale 30 newtons, vezes o deslocamento que ele me deu, que são 5 metros. E eu não posso esquecer, ó, do cosseno de θ. Só que dessa vez eu sei, ele me deu o valor, ó, cosseno de 60 graus, ok? Então, o trabalho vai ser igual 30 vezes 5, 5 vezes 3 dá 15, com mais um zero, 150, vezes o cosseno do ângulo de 60 graus que ele me deu aqui em cima. O cosseno do ângulo de 60 graus dá meio, 0,5. Então, o trabalho vai ser igual a 150 vezes meio, metade de 150 é 75 joules, ok? E automaticamente, ó, já saiu positivo esse cosseno. Só que pela nossa lógica aqui, vamos raciocinar? O deslocamento não está para cá e a força aplicada também não está para cá, mesmo que tenha um ângulo. Então, os dois estão para o mesmo lado, vamos dizer assim. Então, é positivo esse trabalho. Sacou o lance? Então, bora lá para o próximo? Então, exemplo 4. Então, galerinha, olha o exemplo 4. Determine a energia armazenada em um sistema que pode ser representado de forma resumida pelo gráfico de força por deslocamento a seguir. Então, ó, eu tenho esse gráfico, tá? E é um gráfico que, se você prestou atenção, é um gráfico da força, que está medida em newtons, pelo deslocamento, que está medido em milímetros. E eu preciso determinar a energia armazenada, ou seja, determinar o trabalho. O trabalho não é o produto da força vezes o deslocamento? É isso que ele está pedindo aqui para a gente. E eu vou dar uma reforçada aqui no nosso gráfico. O nosso gráfico é essa linha em azul aqui, ó. Então, eu preciso calcular o trabalho relacionado a esse gráfico aqui, ó. Para isso, eu já deixei pronto aqui para vocês, ó, a nossa... Opa! Deixa eu pegar aqui com o mouse. Deixei pronto aqui a nossa linha já, para ficar bem destacado, bonitinho. Aê! Agora sim. Então, agora sim, a gente já tem a nossa linha destacada ali. Então, nesse exercício, para a gente descobrir qual que é o trabalho, a gente vai usar a propriedade gráfica. Então, eu vou usar a propriedade da área da figura. Então, se eu fizer a área dessa figura aqui, ó, debaixo do gráfico, então eu consigo encontrar o valor aproximadamente, numericamente aproximado, que equivale ao trabalho. Então, eu preciso saber qual que é essa área. Então, se você já sacou, eu tenho aqui, ó, uma figura. Então, essa figura que vem até aqui, se eu fechar aqui, ó, a figura, você percebe que é um trapézio, tá? E você vai perguntar, mas professor, e esse pedacinho aqui, ó? Se você reparar, esse pedacinho, ele é referente a quando a força é nula. Se a força é nula, não está realizando o trabalho, porque para que se realize trabalho, o corpo tem que estar sendo deslocado e tem que ter sido, ter sido aplicada uma força no corpo. E não é o que está acontecendo aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área dessa figura geométrica. E qual que é essa figura geométrica? É o trapézio. Então, se eu fizer a área do meu trapézio, eu consigo descobrir o valor do meu trabalho. E eu te ensinei lá atrás como que a gente calcula a área do trapézio. Lembra como que é que a gente calcula a área do trapézio? Para a gente calcular a área do trapézio, é só fazer base maior mais a base menor vezes a altura, todo mundo dividido por 2. Essa é a formulinha que a gente vai usar. Então, vamos descobrir qual que é o lado da gente? Então, ó, eu tenho esse lado aqui, que é o lado pequenininho, é a base menor. Eu tenho esse outro lado aqui, ó, que é o lado grandão. Então, esse lado daqui, aqui, ó, é o Bzão, que é a base maior. E eu tenho, ó, daqui, ó,
desse canto aqui em cima, ó, vou tentar riscar aqui, ó, pronto. Daqui, ó, do 0 até no 50, eu tenho a minha altura, meu H. Agora vamos ver quanto que vale cada lado? Então vamos lá, ó. A base maior é mais fácil da gente ver, ó. Vai do 0 até os 2.500. Então a base maior é igual a 2.500 milímetros, ok? E a base menor, professor? A base menor, se a gente seguir o risco aqui, ó, vou tentar mais ou menos seguir aqui, ó, ele bate aqui, ó. E seguindo o outro risquinho aqui, ó, esse daqui, ó, mais ou menos, ele bate aqui. Então, ele vai daqui até o 2.000. Mas quanto que é isso daqui, ó? Vamos raciocinar? Eu sei que daqui até aqui eu tenho 500. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos. Significa que cada risquinho é 100. Então, se aqui é 500, aqui é 600, 700. Então, aqui é 800. Ok? Então, do 800 para chegar no 2.000, eu tenho quanto? 1.200 milímetros. Ok? Então, eu já tenho a base menor e a base maior. Eu preciso saber a altura. A altura é essa distância daqui do 0 até o 50, ou seja, 50. Ok? Só que no sistema internacional, a gente precisa estar com as unidades compatíveis. A força aqui ela está em Newton, então não preciso mexer. Mas o deslocamento não está em metro, está em milímetro. Então preciso transformar de metro, de milímetro para metro. Para isso, é só dividir por 1.000. Então, se eu pegar esse valor e dividir 2.500 por 1.000, eu vou chegar no valor de 2,5 metros. A mesma coisa eu vou fazer aqui em cima. Se eu dividir 1.200 por 1.000, eu vou chegar no valor de 1,2 metros. Se você esqueceu como que faz aquela regra de 3, fala que 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Olha a palavra milímetros, milímetros. Então, 1 metro equivale a 1.000 milímetros. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 1.200 milímetros, ok? Opa, coloquei um zero a mais aqui, né? 1.200 milímetros. E aqui o x. Se você multiplicar em cruz, fica x vezes 1.000, 1.000x. 1 vezes 1.200, 1.200. Se você isolar o x aqui, fica 1.200 dividido por 1.000. E foi isso que eu fiz. Eu dividi o 1.200 por 1.000, por isso que eu cheguei no valor de 1,2. E a mesma coisa aqui para o outro. Então, bora lá fazer a nossa continha para a gente entender o que está acontecendo? Então, agora eu já tenho tudo que eu preciso. Então, para achar a área desse trapézio aqui, ó, é só fazer a base maior, que eu tenho aqui, vale 2,5. Mais a base menor, olhando aqui, ó, vale 1,2. Todo mundo vai multiplicar a altura, que vale 50, vezes a altura, dividido por 2. Deixa eu tirar esse 2 daqui para não confundir e colocar aqui mais pertinho. Então, vai ficar assim, ó, que a área desse nosso trapézio aqui é igual a 2,5 mais 1,2 dá 3,7, ok? Já deixa anotado aí, vezes 50 dividido por 2. Agora, deixa eu colocar esse 2 pertinho aqui de novo, para não confundir. Então, agora, se você fizer 3,7 vezes 50, é a mesma coisa que fazer 37 vezes 5. Vai dar 185 dividido por 2. Agora, se você dividir esse valor por 2, você vai chegar no resultado de que essa área aqui, ó, desse trapézio, é igual a 92,5. E essa área equivale ao nosso trabalho. Vou escrever aqui nesse outro cantinho para você ver. Então, nosso trabalho equivale a 92,5 joules.
Esse é o valor do nosso trabalho. Belezeira? Não é um exercício difícil, é só aplicar diretamente a propriedade da área. Belezeira? Então bora lá voltar para o nosso resumo lá, que agora a gente vai falar sobre potência mecânica, galerinha. Vamos lá? Então bora lá, galerinha. Agora a gente vai falar sobre potência mecânica, ou potência de uma força. A potência, ela mede a rapidez com que a gente realiza um trabalho, ou com que a energia ela é transformada, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês, para a gente entender. Vou dar 2 exemplos. Imagina que você tem que subir até o 10º andar de um edifício, tá? Tem 2 formas de você fazer isso. Uma é indo pela escada, a pé, e a outra é pegando o elevador, tá? Mas com qual que você chega mais rápido? Se você respondeu que é de elevador, com certeza você acertou. Mas, olha só, o trabalho que você vai realizar para subir a escada ou para subir o elevador até chegar no 10º andar é o mesmo. Por que é o mesmo? Porque você vai ter o mesmo deslocamento vertical e isso influenciado pela força-peso que está te puxando para o centro do nosso planeta. Em outras palavras, você realiza o mesmo trabalho. E, olha só, a potência, ela mede a rapidez com que a gente realiza um trabalho. Então, se de elevador a gente foi mais rápido, então a gente diz que com o elevador eu desenvolvi uma potência maior, porque eu consegui realizar o meu trabalho mais rápido. Mas é meio estranho, meio difícil da gente entender isso, não é? Por isso que eu gosto de explicar esse conceito com a ajuda da eletricidade, tá? E nos aparelhos elétricos é mais fácil a gente entender o que é esse conceito de potência. Então eu vou te explicar esse conceito de potência com a ajuda da eletricidade, e aí a gente tendo essa ideia na cabeça fica mais fácil da gente entender, tá? Para isso, eu trouxe, ó, a minha lâmpada aqui, ó, de 100 watts, tá? Talvez vocês, alguns de vocês, nem sabem direito o que é isso, porque não fabrica mais, ó. É uma lâmpada incandescente. Essa daqui é uma lâmpada de 100 watts. E eu trouxe também a minha lâmpada aqui, ó, de 40 watts, tá? Uma lâmpada também incandescente de 40 watts. Então vamos entender o que significa potência utilizando esses aparelhos elétricos aqui? Então olha só, se eu te perguntar o seguinte, qual dessas 2 lâmpadas tem a maior potência? Você vai dizer, é a maior, professor, a de 100 watts. Ela tem mais potência que a menor de 40 watts. Isso mesmo. Mas o que significa isso? Significa que para o mesmo intervalo de tempo, a lâmpada que tem maior potência de 100 watts, ela vai transformar mais energia do que a lâmpada que tem menor potência, a de 40 watts. Então, se eu marcar lá 1 hora as 2 ligadas, 10 minutos que sejam as 2 ligadas, essa minha lâmpada de 100 watts vai transformar muito mais energia do que essa de 40 watts, porque a potência dela é maior. Só que sabe o que isso significa? Significa que essa lâmpada gasta mais energia, porque ela precisa transformar mais energia para poder brilhar. Porém, o brilho dela é maior. Então, essa lâmpada aqui, ó, no mesmo intervalo de tempo, ela gasta menos energia. Ela gasta menos energia porque ela transforma menos energia naquele mesmo intervalo de tempo. Porém, o brilho dela é menor. Então, essa lâmpada aqui, ela é mais eficiente por ter uma potência maior. Porém, ela gasta mais, brilha mais. Essa daqui brilha menos, gasta menos, porém tem uma eficiência menor. Então, deu para entender a ideia da potência aqui com a lâmpada? Então, com a eletricidade, fica um pouco mais fácil da gente entender esse conceito da potência. Então, uma lâmpada que tem uma maior potência, ela consegue transformar uma quantidade de energia maior naquele mesmo intervalo de tempo, tá bom? E vice-versa. Agora que a gente sabe isso, a gente também sabe como calcular essa potência, tá? A única letrinha nova aqui, ó, pra gente é o P de potência, tá? E a potência, ela é medida em watts, tá? Já vou colocar aqui para você. Então, quando eu te mostrei a minha lâmpada, estava escrito assim nela, ó, 100 W. Significa, então, que a minha potência daquela lâmpada maior, ela é de 100 watts, ou watts, se você preferir, tá? Você escreve dessa forma, com 2 T's.
e no final você coloca só o W. Em homenagem a um físico famoso, um engenheiro, que chamava, um inglês chamado James Watt, ou James Watt, né? E a minha outra lâmpada lá, ela tinha 40 watts de potência, ok? E olha só, para decorar essa formulinha é muito fácil. Essa formulinha aqui é a formulinha que a gente vai usar, tá bom? Essa daqui eu trouxe só para você saber que lá no terceiro ano, você vai se deparar com ela também. Então, vamos primeiro entender essa daqui, depois a gente olha para a próxima, tá bom? Então, essa formulinha aqui, ó, vou escrever ela aqui, ó. Potência é a razão do trabalho sobre o tempo, tá? Ou seja, a potência mede a rapidez com que eu realizo o meu trabalho. E essa formulinha aqui para a gente vai ser a nossa formulinha do portal do tempo. Olha só, nunca mais você erra. Então aqui eu tenho a minha formulinha do portal do tempo, sacou? Então fica fácil da gente decorar. Mas professor, e essa daqui, ó? Esse ΔE é a energia que está sendo transformada no tempo. Lembra que eu falei que a potência média é a energia que um aparelho transforma num determinado intervalo de tempo, que nem no caso da lâmpada? Então, graças a essa formulinha, lá no terceiro ano, você vai aprender a calcular o consumo de energia lá da sua casa. Você vai entender quais são os aparelhos que consomem mais energia. E agora você já sabe que são os que têm a maior potência. Os que têm maior potência consomem mais energia, como é o caso do chuveiro, do ferro elétrico, do secador de cabelo, da geladeira. Então agora você sabe quais são os aparelhos que são os vilões lá da sua casa em consumo de energia. Belezeira? E a gente também pode relacionar a potência mecânica com a velocidade através dessa relação aqui, tá? Como que a gente faz isso? Olha só, é só a gente fazer aquele mesmo esqueminha que a gente fez lá na formulinha do trabalho que eu te falei. Lembra desse cosseno lá? Se você quiser, deixa ele para depois. Aí você escreve, ó, a nossa formulinha assim, ó, potência igual a força vezes a velocidade. Você já relacionou a formulinha da potência com a força e a velocidade. E aí, se precisar, coloca o cosseno. E como que eu sei que é positivo ou negativo, professor? Não tem aqui força e velocidade? A gente vai ver depois no exemplo. Então, se a força e a velocidade, os dois estiverem para o mesmo lado, qualquer que seja o lado, então a potência é positiva. Se a força estiver para um lado e a velocidade estiver para o outro lado, então lembra do cabo de guerra? Cada um puxando do lado, alguém tem que perder. Então, nesse caso, a potência ela é negativa, tá? E, para a gente decorar essa formulinha, é só você não se esquecer. E, por favor, por favor, é a formulinha que a gente vai guardar na cabeça, ó. Por favor. Aí a gente não esquece mais da nossa formulinha. Então, para potência, a gente tem duas formulinhas, a portal do tempo e o por favor, tá bom? E essa formulinha aqui, ó, a gente chega nela desenvolvendo a formulinha do trabalho, tá? Então, a potência não é igual a razão do trabalho no tempo. E o trabalho, a gente sabe que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Se eu substituir esse trabalho aqui, ó, fica assim, que no lugar do trabalho eu tenho força vezes o deslocamento vezes o ΔT. E olha só, deslocamento vezes o tempo é o ΔS sobre ΔT. Então, a potência é igual a força vezes ΔS sobre ΔT é a velocidade. Foi assim que a gente chegou nessa relação. Mas isso é só para você saber. Vou apagar para não te confundir a cabeça. O que você tem que saber? Você tem que saber que a formulinha do por favor. Ok? Só isso já é o suficiente. Belezeira? Então, bora lá para a gente resolver alguns exercícios? Então, vem comigo. Então, galerinha, vamos agora fazer o exercício, o exemplo 5A e o 5B, para a gente entender um pouquinho melhor a respeito da potência. Olha que facinho que é, ó. O 5A. Calcule a potência média de uma pessoa que demora 5 segundos para levantar um saco de cimento de 50 kg
puxando com uma corda até uma altura de 5 metros, sabendo que a pessoa realiza um trabalho de 2.500 joules, ok? Então, eu já fiz o desenho, ó, eu tenho uma pessoa aqui é uma roldana, tá? Aquela rodinha que prende com a corda para puxar o saco de cimento. Ele vai levantar o saco de cimento nessa altura de 5 metros e demora 5 segundos para o colega dele pegar o saco de cimento lá em cima. E a gente já sabe qual que é o trabalho que ele realizou, que é 2.500 joules. Então, precisa saber qual que é a potência. É muito fácil, só a gente aplicar a formulinha do portal do tempo. Então, ó, portal do tempo. Então, a potência vai ser igual. O trabalho a gente já tem, ó, 2.500 dividido pelo tempo, que é 5 segundos. Se você fizer essa conta, 25 dividido por 5 dá 5. Então, a potência desenvolvida aqui é de 500 watts. Então, ele desenvolve aqui uma potência de 500 watts para poder levantar esse saco de cimento a essa altura de 5 metros em 5 segundos. Vamos fazer agora a 5B? Vou fazer de vermelhinho para não te confundir aqui, tá bom? Se a pessoa do exemplo anterior tivesse usado um elevador de construção para levantar o saco de cimento até a mesma altura, ela iria demorar apenas 2 segundos. Qual seria a potência desenvolvida pela pessoa nessa nova situação? Então, se a pessoa usasse aquele elevador de construção, ela ia demorar um ΔT de 2 segundos. A gente precisa calcular a potência. Olha a pergunta que eu vou fazer. Presta atenção. Em qual situação ele vai gastar menos tempo? Na situação A ou na situação B? Se você respondeu na situação B, você acertou. Na situação B, ele gasta menos tempo. Ou seja, ele vai mais rápido. Então, se ele vai mais rápido, a potência dele na situação B é maior ou menor? Vamos ver? Então, para isso, de novo, eu vou usar a formulinha do portal do tempo. Então, a potência é igual. O trabalho continua o mesmo, porque o saco de cimento está sendo elevado na mesma altura e ele está sujeito ao mesmo peso, então fica 2.500, ok? Só que o tempo mudou, agora é 2. E se você fizer essa conta, dividir 2.500 por 2, você chega no valor de 1.250 watts de potência. Então, olhando para as duas contas, a gente vê nitidamente que na situação B, a potência é muito maior, porque ele desenvolveu esse trabalho no intervalo de tempo menor. Sacou o lance? Vamos para o próximo exemplo? Bora lá. Galerinha, viu só como que os exercícios são fáceis? Vamos fazer o último exemplo aqui, ó. O 6. Uma pessoa desloca uma caixa com uma força de 10 newtons, produzindo uma velocidade de 2 metros por segundo. Calcule a potência média produzida pelo deslocamento da caixa. Vou fazer aqui um desenho rapidão, tá? Eu tenho uma caixa, tá? E essa caixa está sendo submetida à ação de uma força de 10 newtons e aparece uma velocidade nela de 2 metros por segundo. Eu quero descobrir qual que é a potência. Então, vamos lá? Para isso, vamos chamar a nossa formulinha do portal do tempo. Aí eu vou te perguntar o seguinte. Aqui, nessas informações, ele me deu o trabalho e o tempo? Ou tem como achar o trabalho e o tempo aqui? Não dá, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu não vou chamar o portal do tempo. Quem que eu vou chamar? Eu vou chamar o por favor. Observe que eu não coloquei o cosseno de θ aqui. Já já você vai ver por quê. Então, ó, potência igual a força vale 10. E a velocidade vale 2. Fazendo aqui 10 vezes 2 dá 20. 20 o quê, professor? 20 watts. A potência é medida em watts. Mas agora eu preciso saber se é positivo ou negativo. Raciocina aqui comigo, ó. Tá vendo aqui a setinha da força? A minha força, se eu colocar ela aqui no meio, ela não está apontando para a direita? Tá vendo aqui a setinha da velocidade? Se eu colocar a setinha da velocidade aqui, ela também não aponta para a direita? As duas não estão apontando para o mesmo lado? Então, se as duas estão apontando para o mesmo lado, essa minha potência aqui, ó, ela é positiva. Sacou? Então, agora se a força tivesse para um lado, a velocidade para o outro, era negativo. Mas na dúvida, sabe o que você faz, né? Você coloca aqui o cosseno de θ e analisa a situação. Nesse caso aqui, ó, lembra do meu transferidor?
os dois para o mesmo lado, não abriu nenhum ângulo. Então, aqui seria equivalente ao cosseno de 0 grau. E a gente sabe que o cosseno de 0 grau é a mesma coisa que 1. Por isso que fica positivo. Sacou o lance? Então, galerinha, voltando lá para a nossa historinha. Então, galerinha, queria agradecer mais uma vez aí e espero ter ajudado e espero que vocês consigam fazer os exercícios. A matéria é fácil, não tem segredo. Se precisar, eu estou no plantão também, pode contar comigo. Então, um abração para todo mundo, fica com Deus. Tamo junto.